Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast do ano, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Esse aqui é o nosso Fé para hoje, agora nesse formato mais de uma entrevista, onde a gente tem a oportunidade de conversar mais com as pessoas, e um podcast para você acompanhar aqui pessoas diferentes da nossa cidade e de outras cidades também, quando nós tivermos. Mas vai ser uma alegria poder ter você aqui com a gente e acompanhar as pessoas que vão estar aqui conosco e ouvindo as suas histórias, as curiosidades e aprendendo também muito com cada pessoa que passar por aqui. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que vai inaugurar a nossa série de entrevistas desse ano. Ela é jovem, ela é filha de pastor, foi criada na igreja desde a infância, se eu não estiver enganado. Muito ativa no trabalho com a juventude na igreja local, né? A igreja onde o pai dela serve como pastor, e também federações de UMP. E se você não entende nada disso, a gente vai explicar para você o que é. Ela formou em economia pela UFJF. Ela já foi mais interessada por outros assuntos, que talvez a gente não vai falar aqui hoje, mas atualmente ela está se preparando aí para poder iniciar um mestrado em Juiz de Fora. Eu recebo hoje a Keren Vitória. Seja bem-vindo, viu, Keren? Muito obrigada, João. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. E você foi mesmo criada na igreja desde a infância, né? Sim, graças a Deus. Não, mas você vai se apresentar melhor. Quem é a Keren? De onde você veio? Quem que é a sua família? Se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Tá bom. Então, gente, meu nome é Keren Vitória, eu tenho 22 anos, eu nasci em Governador Valadares, só que desde sempre eu fiquei mudando muito de cidade, eu morei algumas cidades por aí, eu nem lembro mais quantas, porque meu pai é pastor desde a minha infância e ao longo dessa caminhada eu fui me envolvendo com as programações da igreja, conheci a UPA, a UMP, estive aí servindo na igreja local, federação, sinodal, e hoje eu sou graduada em economia, estou me preparando para entrar aí no mestrado em economia aplicada na UFJF, só que agora em Juiz de Fora. E meu pai é o pastor Jerônimo, né, para quem não conhece, minha mãe é a Viviane, e meu irmão, vou falar dele também, né, o Samuel, que não mora mais com a gente, né, se eu não falar ele vai ficar triste. Vai ficar triste. Ó, quando eu conheci o seu pai, a gente formou em Belo Horizonte, ele é meu colega de turma, e formamos juntos. Sim. Ele estava em São Pedro Suaçuí. Foi. E ele era evangelista. Na época, né? Aí depois a gente formou em 2012, depois de 4 anos estudando lá em Belo Horizonte. Vocês passaram um tempo em Teófilo Otoni. Sim. Aí depois a gente foi para Mantena. Aí depois a gente voltou para Teófilo Otoni e depois a gente foi para cá, para Valadares. Isso. E como é que foi assim? Você foi criada na igreja desde a infância, ok. Uhum. E como é que é ser criada? Um dia vão perguntar isso para meus filhos, né? Como é que é crescer na igreja sendo filha de pastor? Tadinho dos seus filhos. Mas é um pouco sofrido, assim, dependendo, né? No meu caso, como eu mudei muito de cidade, eu considero muito, em fases, assim... eu era criança, estava virando adolescente. Aí eu mudei de São Pedro, que eu morei 10 anos lá, para uma cidade totalmente diferente, super grande e tal, porque São Pedro tem 5 mil habitantes. Então foi meio sofrido assim, né? Sim. Eu chorei muito. Meus amigos, eu fiquei muito triste que eu estava longe e tal. Mas depois superei também, fiz novas amizades e tal. Aí quando tudo começou a, tô me desenvolvendo, tô numa escola que eu gosto. Eu tinha muito isso de gostar da escola para ficar feliz. Talvez fosse uma idolatria na época, mas, enfim, foi superado. Você gosta de estudar, né? Mas, nossa, desde muito, sempre. Né? Tipo assim, se eu estava numa escola que era ruim e a cidade era ótima, eu estava triste. Mas se eu gostava da escola, dos professores, dos amigos, aí eu ficava melhor. E aí, quando eu estava adaptada já em Teófilo Otoni, a gente mudou de novo para Mantena. E essa mudança para Mantena foi diferente, que a gente ficou sabendo numa semana, na outra a gente foi. Foi bem assim. Sim. Aí, nossa, foi muito difícil. Então, assim, por muito tempo, eu via isso de ser filha de pastor como um fardo mesmo, assim. Uhum. Nossa, foi um momento muito difícil, principalmente de Mantena, de ter que passar por essa mudança brusca e não conseguir me adaptar na nova cidade, porque eu já estava de coração fechado mesmo, então não fiz novos amigos. Eu sei como é. E aí, acabei questionando... Nesse período da minha vida, eu tinha, 13 anos. Então, eu acabei me questionando muito em relação à minha fé.
em relação a Deus. Será que Deus existe mesmo? Porque uma coisa que sempre meus pais me ensinaram era que a nossa vida estava debaixo da vontade soberana de Deus. Então, se a gente estava mudando de cidade, estava mudando de escola, de trabalho e tal, era a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sempre aprendi isso. Nunca fiz uma separação entre uma vida espiritual e secular, né? Como é muito comum. Tipo, no domingo eu estou na igreja, então a minha vida é espiritual, e de segunda a sexta na escola, na minha época, né, era escola. Sou uma outra pessoa. É uma vida secular, que não tem relação com Deus. Para mim estava tudo ligado. E eu sempre orei muito a respeito disso. Tomara que a cidade que eu vá eu consigo fazer novos amigos, eu consigo uma escola legal. E aí, nesse momento em que eu não consegui nada disso, eu fiquei assim, será que Deus realmente está me direcionando mesmo? Será que ele está cuidando de cada detalhe da minha vida? Porque eu não estou gostando do jeito que ele está fazendo. Ele está estragando meus planos. E aí, essa idade também, a gente fica meio, assim, questionando mesmo. A gente aprende coisas na escola, de filosofia e não sei o quê, falando sobre para onde nós vamos e não sei o quê. E aí eu fiquei assim, gente, será? E acabei, assim, entrando numa religiosidade, de tipo, as pessoas esperam que eu seja crente, então eu vou agir como uma pessoa crente e isso vai ser suficiente para mim. Então eu vou aos cultos, eu vou orar, ler a Bíblia e ter um comportamento crente, de uma pessoa cristã, assim, de não fazer coisas erradas, mas o meu coração mesmo estava distante, sabe? Eu não acreditava muito, eu não via muito sentido naquilo que eu estava aprendendo. Mesmo com a minha família me ensinando, eu estava tão desiludida com a vida que eu entrei nessa fase de não crer mesmo que o Senhor estava direcionando as coisas. E aí, eu acho que isso foi até uma coisa que o Senhor permitiu para me amadurecer e para me moldar mesmo. Porque eu sempre fui obediente aos meus pais e sempre aprendi da Bíblia. E sou muito feliz por isso. Mas chega um momento que a gente tem que viver as nossas próprias experiências com o Senhor. Sim. E aí, Deus permitiu várias coisas na minha vida, nesse tempo, para que eu me aproximasse dele por quem ele é. E eu lembro que eu era muito de estudar. Então, na igreja, eu sabia os 5 pontos calvinistas. Então, tipo assim, eu Você era, estudava... não? Você continua sendo estudiosa, né? Então, tipo assim, eu sei lá, sabia as coisas da teologia. Meu pai me ensinava em casa, a gente tinha culto doméstico e tudo mais, né? EBD eu tava lá. E aí eu comecei a ter algumas aulas na EBD, isso é até interessante, eu lembrei aqui agora, que eu fui levada a reconhecer que eu não sabia tanto da Bíblia assim. Então, por exemplo, o professor, eu tinha muito uma visão de religiosidade, né? Então, o professor da EBD falava, vocês acham que vocês sabem orar? Aí eu acho que eu sei orar. Eu oro desde sempre, tipo, eu sei orar. Eu ouço as pessoas orando ao redor o tempo inteiro, aquela coisa. Aí ele falou, então abre a Bíblia lá, no versículo tal, que fala que a gente não sabe orar como convém, que é o Espírito Santo que intercede por nós, né? E aí eu falei, nossa, então quer dizer que eu não sei orar e eu não sabia disso? E aí eu peguei para estudar a Bíblia, só nessa sede de querer saber mesmo. Não foi porque eu queria estar perto de Deus, conhecer o Senhor. Foi uma coisa muito egoísta minha, tipo assim, eu quero saber as coisas, eu não quero estar errada. E aí... pra meio que você ter o que responder, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? Foi uma coisa assim. E aí, eu comecei a estudar a Bíblia. Nisso, eu caí no calvinismo, né? Eu nunca tinha pensado dessa maneira, não. Mas é interessante. Mas eu acho que por isso que eu falei que a questão do estudo, eu acho que era um pouco de idolatria. Porque eu queria saber tudo mesmo. Sim, não é aquela... É igual você falou, não é que só pelo fato de eu querer conhecer mais a Deus. Tipo, eu ter mais da presença dele, ser cheio dele, ser cheio do evangelho. Isso. Não, eu quero saber para saber mais que as outras pessoas. E eu vou responder quem me perguntar. Exatamente. Não, eu entendi. Eu nunca tinha olhado por essa ótica de pensar no estudo. A gente pensa em idolatria, eu já estou até emendando um monte de coisa aqui, né? Não. Mas assim... de pensar... Eu sempre pensei na idolatria com tantas outras coisas, né? Mas eu nunca tinha pensado na idolatria do estudo. Nossa, eu vivi muito isso. Idolatria da igreja, idolatria do trabalho é fácil, né? Idolatria do sei lá, de qualquer outra coisa. do estudo também depende. Do estudo também, então, se você quiser existe. uma vida acadêmica, talvez... Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Mas, ok.
Mas aí, e nessa de estudar, eu sabia os 5 pontos calvinistas, então quem me perguntava, depravação total, e não sei o que, falava os 5 direitinho, só que eu nunca tinha parado para estudar o que era cada um. Eu falei, então eu preciso me aprofundar, porque o pessoal aqui dessa igreja tá sabendo das coisas, eu preciso saber também. Isso lá em Mantena. Em Mantena. Então, apesar de ter sido um ambiente que eu fiquei muito triste de início, assim, foi muito bom para minha vida espiritual, porque Deus permitiu que eu crescesse lá. E aí, estudando o calvinismo, foi quando eu percebi que eu era uma religiosa. Então, a depravação total, eu falei, nossa, como assim? Eu não mereço a salvação. Foi um choque pra mim. Eu fiquei assim, meu Deus, eu sou uma pessoa tão miserável e tal. E aí foi quando eu reconheci mesmo meu estado de pecado. Eu me arrependi dos meus pecados, de querer saber mais que todo mundo. E continuei estudando pra não ficar, né, só na depravação total. E aí eu vi que Deus me elegeu, apesar de mim, de forma que Ele não esperava que eu fizesse nada. Ele só me amou primeiro para que eu pudesse ter fé e amá-lo de volta. E aí eu vi que o Senhor que colocou a fé no meu coração, que Ele que gerou o arrependimento no meu coração, que Ele que vai me perseverar até o fim. Então foi dessa maneira que eu vim a conhecer de fato, a viver de fato a graça do Senhor. Já conhecia, fui criada na igreja, já sabia das coisas, mas viver de fato como alguém que foi alcançada pela graça foi a partir daí, desse momento. E aí eu comecei a ler a Bíblia para conhecer mais de Deus. Com quantos anos mesmo? Dessa época eu já tinha uns 15. E aí foi quando eu tive uma vida mais assim, de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de falar, Senhor, não tô gostando de morar aqui. Nossa, detesto o lugar que eu estudo, mas eu creio que o Senhor é soberano. Eu te entendo. Eu sou pastor também, mudei pouco na minha vida, mas a mudança realmente afeta muito a família da gente. Eu acho que principalmente os filhos, talvez. Os meus ainda são menores, né? Hoje eu vejo assim, eles têm um bom contexto na vida deles. Eu acho que eles estudam uma boa escola, estão numa boa igreja. E às vezes eu fico imaginando, né, quando que vai ser esse momento para eles, deles começarem a pensar assim, lá estava tão bom, por que meu pai está aqui agora, né? O meu pai, eu também fui criado na igreja, o meu pai era funcionário do banco, né, da Caixa. E nós mudamos muito também. Eu experimentei isso de uma outra maneira. Mas assim, meu pai e minha mãe sempre foram muito ativos na igreja. Minha família como um todo. Então meu pai foi presbítero muitos anos, foi diácono. A minha mãe muito envolvida, né? Tem um monte de gente que conhece minha mãe. Tem gente que me conhece como filho da Veranice mais do que como João, né? Em alguns lugares. E os meus tios, tias, todo mundo sempre envolvido com a igreja. Eu entendo muito a questão dessa pressão, às vezes, que a gente sente, né, por causa dos nossos parentes, mas o pastor, no caso, é diferente. Mas com ele nós mudamos também. E eu lembro que a gente mudou para São Paulo em 97. Você nem sonhava em nascer. Em 97 nós fomos para Grande São Paulo, e eu lembro que eu não gostava muito de lá, porque eu saí de Conselheiro Pena. Você sai de uma cidade pequenininha. Uma cidade enorme. Uma cidade enorme, né? E a gente morava na Grande São Paulo. E aí eu também tive essa sensação. O dia que ficou bom, que eu tinha bons amigos, que eu tava tudo bem na igreja, tava tudo bem na escola também. Aí meu pai, não, nós vamos voltar para Minas Gerais. Aí nós voltamos para Mantena. Nossa, que tristeza. Em 2001, nós chegamos em Mantena, se eu não me engano. Final de 2000, início de 2001. E eu morei em Mantena. Não sabia. Então eu te entendo. Aí a gente sai da cidade muito grande para cidade pequena de novo. E Mantena parece que é mais longe do que parece, né? Não é? Com a quantidade de curva que a gente vai passando. Para quem não conhece, vai ficar viajando agora. Mas essas mudanças afetam muito a gente. Mas lá eu tive bons amigos. Eu gostei da escola. E aí em 2002 nós chegamos aqui. Em Mantena foram 10 meses só. E estou aqui há 24 anos. Já fez 24 anos que a gente está aqui. Morando em Governador Valadares. Mas eu imagino que para você, como filha de pastor, outras coisas devem ter um peso maior, né, na sua vida, na vida do Samuel, questão de cobrança.
E eu acho interessante você compartilhar isso, porque você está falando de uma menina que tinha 15 anos e que, mesmo criada na igreja, via a necessidade dela mesma ter uma experiência pessoal Sim. com o evangelho, né? Com certeza. E aí, nesse momento que você começa também a se envolver mais com as coisas da igreja? Sim, na verdade, logo depois que isso aconteceu, foi quando eu comecei a orar e tal. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser... Você começou a orar com 15 anos, Não, comecei a orar... Tô brincando, você já orava Comecei a orar antes. assim, mais intencionalmente, entregando tudo ao Senhor. Falei, Deus, por favor, me tira daqui, eu não gosto de morar aqui e tal. Mas faça a tua vontade também, porque eu aprendi que Deus é soberano e tal. E aí a gente mudou, do nada, para Teoflotone de novo, eu fiquei muito feliz. E aí, nessa que a gente mudou, em 2019 para Teoflotone, eu já tinha amigos lá, eu fui para uma igreja que o pessoal era muito, assim, acolhedor. Então, eles tinham muitas atividades, muitas mesmo, a segunda igreja de Teoflotone. E tinha os meus amigos lá da Filadélfia também, que eu já tinha sido de lá. Então, acabou que, naturalmente, eu fui me envolvendo muito nas programações da UPA, na época. E foi natural. Só que eu fiquei lá em Teoflotone 9 meses, né? E aí, quando eu cheguei em Valadares, foi quando eu entrei na federação de UPAs, foi quando eu cresci, né, entrei na UMP, e aí eu me envolvi muito mais, assim, na diretoria mesmo, das sociedades internas. Para quem não sabe, né, na igreja presbiteriana nós temos uniões presbiterianas de várias faixas etárias. Criança, né? adolescente, começa lá mocidade. na UCP com criança, né, União Presbiteriana de Crianças. Isso. Aí passa... Algumas têm o PJ, né? Eu não conhecia isso até esses dias. Na primeira igreja tem o PJ. Eu lembro de ouvir sobre o PJ, que aí é juvenil, né? Juniores. Eu lembro de ouvir sobre o PJ há muitos anos atrás, quando eu era menino ainda. Idade de UPJ. Primeira vez que eu ouvi na minha vida. Aí depois tem a UPA, que é com adolescentes, e depois vem o MP, que é com... Mocidade. Aí já... E hoje você é ativa ainda? Hoje eu sou vice-presidente da Sinodal Rio Doce. E eu, até ano passado, fui presidente da minha federação, PMRD, né? O Presbitério Médio Rio Doce. Isso aí. Sempre muito ativa, né? Graças a Deus. E nas redes sociais, você tá muito ativa também? Agora eu tô tão sem postar nada. Geralmente você coloca mais ali coisa do seu estudo, né? Você tá sempre estudando com... Eu ia até te perguntar isso e a gente conversou tanto que eu acabei esquecendo. Esse seu interesse pelo estudo das escrituras, vamos falar de escritura antes a gente fala de economia, né? Tá. Você não chegou ainda na faculdade. Você faz isso sozinha, acompanhada de um livro? Geralmente, como é que é o seu método de estudo? Ou você faz isso acompanhada de uma pregação no YouTube? Porque eu tenho o meu jeito de fazer. Eu descobri e vou fazendo isso ao longo do tempo já. Mas como que é o seu jeito de estudar as escrituras? Então, desde o ano passado, eu comecei a estudar a Bíblia na ordem mesmo que estão os livros. E comecei a usar um livro que não é um panorama, mas é um livro que traz o contexto, que é O Deus que Falou na Língua dos Homens, do Paulo Won. Nossa, é muito legal. Ele traz um contexto de como foi... Paulo Won, eu sei quem que é. Ele é pastor presbiteriano. Eu já vi alguns vídeos dele. E aí ele traz um contexto nesse livro, é bem interessante. E na nossa UMP, um projeto que a gente teve ano passado, na federação, foi a leitura do Antigo Testamento todo durante o ano com pastores lá, uma vez por mês, uma vez por semana, dependendo, dando um estudo sobre aquele livro. Você foi até lá, né? Eu participei em Provérbios. E aí eu aproveitei que a gente já estava nesse gancho, falei, vou ler esse livro junto, e aí eu vou estudando aqui e vou acompanhando. Só que eu confesso que eu não segui tão direitinho, que eu ficava com saudade do Novo Testamento. Aí, por exemplo, eu estava lendo Levíticos, falava, meu Deus, Hebreus fala muito disso. Aí eu ia lá para Hebreus. É legal, mas é um jeito legal. Eu já fiz isso, assim, de ler. Eu lia... Teve uma época que eu li a Bíblia... Eu já li a Bíblia toda, assim, de Gênesis e Apocalipse, depois de trás para frente, se eu não me engano. Que legal, nunca fiz isso. E eu já li... uma outra vez eu ia lendo... mesclando. Eu lia, tipo, Gênesis, aí eu lia 2 capítulos de um evangelho. Aí eu ia fazendo assim, mais tanto de Gênesis, mais 2 capítulos desse evangelho. Aí eu ia mesclando antigo e novo. Não que eles estivessem conectados necessariamente. Aí depois eu fiz uma leitura de conexão, e é legal. Aí nessa leitura eu lia o texto do antigo, aí lia no novo e lia um salmo para orar.
Porque na época eu estava lendo, eu acho que algumas coisas do Tim Keller, e ele falava muito sobre orar os salmos. Aí eu falei, eu nunca tive essa experiência de orar um salmo, que era você ler o salmo e usar as palavras do salmo para guiar a sua oração. Aí ele estava falando sobre oração nos salmos, eu achei aquilo interessante. Aí eu lia o antigo, lia o novo, e eu terminava assim, eu lia o Salmo 1, aí eu terminava de ler o Salmo 1 e orava o que estava no Salmo 1. Aí na outra leitura, o 2, assim por diante. Eu orei o Salmo inteiro. E é legal, assim, mas é meu jeito também, né? Mas eu já fiz isso também, de orar os salmos. Eu acho que eu li esse negócio do Tim Keller na época. É um livreto. É um devocional dos Salmos. E eu vi um vídeo dele falando isso e resolvi comprar esse devocional. Eu falei assim, eu vou orar os Salmos. Eu lia o dele, eu li o Salmo, aí lia... Eram 2 parágrafos. E ali eu pensava um pouco e tentava orar o Salmo daquela maneira. E é uma coisa que... Eu acho que foi ele que falou isso. É como se você orasse com as palavras de Deus. Uhum. Então, assim, você está orando exatamente como se do jeito que Deus quer, né? Do jeito que o agrada, usando as suas próprias palavras. Sim. Eu achei isso muito bonito. E eu quis passar por essa experiência e é muito interessante, assim. Além do livro, então, você fez? Você ainda está fazendo? Agora eu tô estudando mais o Novo Testamento. Mas você já terminou o antigo já? O ano passado vocês conseguiram percorrer ele inteiro? Sim, graças a Deus. Esse ano deve ter o do Novo Testamento. Segue aí o Instagram. Qual que é o Instagram? O MP_PMRD. Não tô mais lá na diretoria, mas eu acho que eles devem fazer. MP_PMRD. E aí, vocês fazem... Aquela live que eu participei com vocês foi no Google Meet, né? Que aí é legal que dá pro pessoal perguntar, tirar dúvida. Sim, no dia ninguém perguntou, não. Acho que foi só você mesmo e um rapaz lá. O Luiz. O pessoal estava meio tímido. Eu tive um professor que falava assim, quando ninguém perguntava, ele dava aula no seminário, né? Aí, eu acho que foi lá no seminário que eu ouvi isso. E aí ninguém perguntava nada. Ele falava assim, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. O papai falou isso também. Então acho que a gente aprendeu junto. É. Mas hoje você... eu estudo, tipo assim, eu não uso um livro devocional, não costumo fazer isso. Eu costumo ler mesmo, vou ler tal carta hoje, tal livro hoje, e vou seguindo, e aí eu gosto muito de acompanhar pregações. Aí eu escuto muito pregações do tio Nico, o Augusto Nicodemos, o Emílio Garófalo, gosto bastante dele. Jonas Madureira também, escuto muito. Eu gosto de estudar muito escutando também. Eu descobri há pouco tempo o Paulo On. Eu confesso que eu fiquei até envergonhado com ele lendo em grego lá, que eu fiquei assim... Nossa, ele é muito do grego. Eu falei assim, gente, eu já fui bom em alguma coisa no grego, mas eu não sou desse jeito, não. Eu vi alguns vídeos dele, é muito interessante assim, o trabalho que ele faz de panorama bíblico. Eu gosto muito de panorama bíblico, de teologia bíblica como um todo. Eu gosto dessa coisa de olhar para o livro e pensar na mensagem como um todo, né? Mas tem um tempo já que eu também estou lendo, assim, esse ano... Teve um ano que eu fiquei um ano só lendo Pentateuco. Pentateuco, tudo que eu podia ler de Pentateuco eu lia e ouvia. E eu aprendo muito ouvindo pregações também. Só que eu gosto de ouvir... Agora é a hora da humildade. Eu gosto de ouvir em inglês. Sabia que você ia falar porque eu gosto muito do... Eu não falo bem inglês, mas eu gosto muito de escutar e de estudar ouvindo em inglês e lendo também. Eu tô aumentando minha coleção de livros em inglês. Eu também comprei uns esse ano para... Não, é muito bom, é muito bom. Treinar. E aí depois, Keren, você... Senão a gente fica falando aqui até dizer chega, né, sobre esse assunto, mas eu acho que quem acompanhou a gente até aqui deu para entender como é que você foi mudando aí ao longo do tempo e como é que Deus foi transformando o seu interesse pela Bíblia, interesse até por ele mesmo, né, mais do que pelo estudo em si. E aí você chegou na faculdade. Na faculdade, você teve... você falou de choques... quando você era mais adolescente, eu sou filha de pastor, eu tenho que lidar com a vontade de Deus o tempo inteiro. E na faculdade, você experimentou algum choque de fé também, ou você já estava assim, mais madura nesse sentido?
Então, eu acho que Deus fez tudo muito certinho para que eu estivesse mais madura ao entrar na faculdade. Porque quando eu entrei foi na pandemia, então foi online. Então eu estava tendo aula na minha casa, para mim estava tudo normal. Claro que tinha algumas aulas, principalmente no início, assim, que tem política, primeiro período, que tinha alguns conflitos com a nossa fé, mas, assim, coisa básica, assim, não era um debate, não tinha os alunos lá discutindo junto. E aí, quando eu entrei na faculdade mesmo, foi no terceiro período, depois de um ano online. Aí eu entrei no presencial, eu estava muito, assim, muito mais estabelecida com as coisas que eu pensava, com as coisas que eu acreditava. E por eu sempre ter um interesse em estudar, quando o Senhor me trouxe o entendimento do Evangelho e da Graça, eu continuei estudando, só que agora não era a coisa mais importante da minha vida. Então, eu sempre, assim, o professor falou uma coisa, eu vou estudar para ver o que o cristianismo fala sobre isso. Eu também tenho o meu pai lá em casa, né? Então, tipo assim, qualquer coisa, Paps, o que você acha disso? Meu professor falou isso aqui. Minha professora falou que o protestantismo foi criado pela burguesia capitalista para justificar o acúmulo de capital, é verdade? E aí era mais tranquilo. Você até decorou, né? Mas assim, eu nem cheguei a perguntar ao meu pai, não, porque eu fiquei assim, gente, mas a Reforma Protestante foi lá em 1517. A Revolução Industrial que criou o capitalismo foi lá em 1800. Não faz nem sentido. Mas enfim, né? Mas tem esses negócios lá na faculdade, sim. Mas assim, não foi nada que tipo, ai meu Deus, abalou minha fé. Tipo, eu vou me desviar. Porque quando eu entrei na faculdade federal, muita gente falava, tipo, você vai desviar. Chegava pros meus pais e falava. Que é um automático, né? Passou, você vai desviar. Vai virar feminista. Tem essas conversas. Não virei feminista, mas não é todo mundo, né? Mas, tipo assim, tem umas estatísticas aí que o povo usa, que fala que, tipo, 50% dos jovens crentes que entram na faculdade se desviam. Tem uns negócios, assim, que eu já vi alguns pastores falando. Mas você acha que tem mais relação com a falta de maturidade na fé? Porque, assim, questão de serem pressionados por professores, alunos... Eu não acho que é muita questão da pressão. Talvez seja uma falta de preparo da pessoa em relação ao que ela crê. Porque, ao contrário do que o povo pensa, o povo crente tem uma mania de achar que o povo que discorda da gente é burro. Tipo assim, não burro, mas tipo assim, eles não sabem do que eles estão falando. Então, na universidade, você chega lá e são pessoas adultas, são pessoas mais de 18 anos, os professores super preparados, mestrado, doutorado. Então, quando eles vão falar algo que confronta a nossa fé, não é tipo assim, uma coisa na implicância. Não é tipo, não sei do que eu tô falando, só quero falar para implicar. É um estudo mesmo. Eles estudaram sobre naturalismo, sobre existencialismo, sobre racionalismo. E se você chega lá achando que o debate é totalmente raso e imaturo, como crente, você não está preparado para lidar com a profundidade desse estudo, você vai ficar em dúvida mesmo. Sim, se você não tem profundidade naquilo que você crê, você vai ficar assim, nossa, estou confuso, porque, nossa, olha o que o professor falou, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, agora eu não sei se eu creio mesmo. Então, assim, talvez seja isso de não ter tanto preparo na igreja para lidar com as questões reais do que é discutido fora da igreja. Então, eu lembro que na época que eu estava na faculdade, eu era professora na EBD da sala de jovens e adolescentes. E aí eu escolhi uma revista, intencionalmente, que falava sobre todas essas questões que a gente vê tanto no ensino médio, quanto na faculdade, dependendo da linha de estudo, né? Mais para humanas, ciências sociais aplicadas, assim. Que é uma revista que falava sobre hedonismo, racionalismo, materialismo, existencialismo. Todas essas correntes à luz da Bíblia. Então, mostrava a visão do que as pessoas acreditam, gnosticismo também, e a resposta bíblica para isso, como que Paulo lidava com essas questões, né? Lá em Colossenses, Paulo já estava lidando com gnosticismo, basicamente, platonismo. E aí a gente junto... Tem isso também na primeira carta de João. Sim. Então, tipo assim, junto, eu e o pessoal lá, que tinha mais ou menos a minha idade, um pouco mais novos, a gente criou um grupo, assim, que a gente conseguiu estudar juntos as questões que eram discutidas na nossa universidade. Então, a gente conseguiu construir uma base mais sólida, assim, para a gente se posicionar. Então, assim, eu acredito que se você é um cristão genuíno, que não tem medo de se posicionar, tipo, não, isso aqui o professor falou, mas eu não acredito nisso, e eu tenho a liberdade de não acreditar nisso, e eu vou estudar a Bíblia para saber como lidar com isso, tipo assim, eu vou me desviar, eu não acho que isso acontece, sabe? O que eu vejo muito
o jovem crente que prioriza tanto a faculdade acima do Senhor, que entra na faculdade e começa a abandonar algumas práticas espirituais. Então, eu tenho uma prova segunda-feira, então vou faltar de culto a semana inteira para estudar para essa prova, porque, nossa, é muito difícil, eu tenho que estudar muito e tal. E isso acaba enfraquecendo a fé da pessoa mesmo. Enfraquece. E a prejudica, né? Até mesmo a ausência dela na comunhão e no aprendizado que a própria igreja vai oferecer a ela, né? Você teve esse interesse. Sim. Eu conheço muitos outros que também têm. Eu, no início do ministério, eu lembro que eu fiz pouco tempo de faculdade. Eu passei na UFVJM, para eu não esquecer, em 2007, 2006. E eu lembro, assim, que eu fui muito aberto eu tinha 4 anos que eu tinha formado no ensino médio. 4 ou 5 anos que eu tinha formado no ensino médio, e fui fazer a faculdade bem tardia, assim, né? O vestibular. E aí eu lembro que eu cheguei, eu encontrei boas amizades. Foram no meu casamento. Oh, legal. Eu sigo eles no Instagram, eles me seguem, sabe? É claro, não é mais aquela amizade de antes. Mas é o que você falou, né? Você também tem um ambiente muito propício a um relacionamento. E se você tem uma fé muito sólida, você acaba sendo, de alguma forma, um testemunho, né, do evangelho no meio deles. Eu até lembro, uma das coisas que eu mais... uma das melhores coisas que eu já ouvi na faculdade, eu estava com 20 anos, 22 anos na época. Foi um rapaz que sentou perto de mim, assim, a gente era da mesma sala, e aí um dia ele resolveu me fazer uma pergunta: João, você é crente? E eu nunca tinha dito para ninguém que eu era crente. Eu só frequentava a faculdade, fazia minhas coisas, eu ria do que precisava rir, não ria quando não precisava rir, mas eu sempre fui brincalhão com todo mundo e tal. Aí eu falei assim, sou. Aí ele virou para mim e falou assim, então é por isso que você é assim. Aí tá, tudo bem. E eu fui para casa, e depois de um tempo mais maduro eu pensei, eu acho que esse foi um dos melhores elogios que eu já recebi, né? Então por isso que você é assim, do tipo... tinha algo que ele estava notando que era diferente, que o fez querer me perguntar se eu era crente ou não. Então é um ambiente, eu acho que é muito bom, eu gostei, eu acho que eu aproveitei bem o curto tempo que eu fiquei lá, mas tem os seus perigos, né? Eu tive professores também que falavam algumas coisas que às vezes, né, dá um arrepio, sim, você meio que... né, olha meio que de lado e fala assim, o que é isso que ele está falando, né? Mas é bom quando a gente conversa com uma pessoa igual você, que passa por tudo isso, mas se Deus vai mantendo você fiel, né? Graças a Deus. E firme, né? Para você também continuar atuando e sendo ativa, apesar dessas... Mas pressões assim você nunca teve na faculdade? Só mesmo assim, essas pequenas... Tem muito... É porque economia na UFJF aqui de GV, ela é mais voltada para a área do cálculo, né? Então tem poucas matérias de discussão assim. As maiores pressões foi mais questão política, né? Não de fé. Mas essa de fé foi essa questão aí do protestantismo, né? Que... assim, essa professora falava muito disso. Mas aí eu respondia de volta, a gente debatia, era super legal. Foi nessa época que você interessava mais pelo assunto de política ou não? Também. Foi no meio da faculdade. Meio que desanimado de saber dessas coisas, né? Eu confesso que eu também. Eu também. Quanto menos eu souber, melhor, né? É claro que a gente vai viver alienado, né? Mas é meio que... É difícil você ver uma esperança assim, né? Porque é claro que nossa esperança é só o Senhor Jesus mesmo, não existe outra. Mas aí nesse período a maior pressão acho que é essa mesmo, né? Acho questão que sim. mais política, ideológica. E também assim, na faculdade, é que nem você falou, a gente também cria bons relacionamentos, né? Então eu tive muito mais experiência positiva em relação à minha fé do que negativa. Então, por exemplo, já aconteceu de eu matar uma aula lá de uma matéria para conversar com um professor meu sobre predestinação. E ele nem é cristão. Ele
falou, nossa, a Keren é crente, vou perguntar pra ela sobre isso. E aí a gente ficou lá um tempão conversando sobre isso, e vários amigos que eu pude conversar, eu nem falava que era crente, mas a pessoa via meu posicionamento e via como eu me envolvia nas aulas, né, tipo, sobre outros assuntos, sem ser sobre o cristianismo também, né, que a pessoa, tipo assim, quando ela vê que você se dedica a estudar uma coisa, a entender também o lado dela, ela cria mais essa coisa, vou buscar saber o que a Keren acredita. Então, muitas vezes já aconteceu de amigo gay, ateu, chegar pra mim e perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, que eles queriam entender, mas não tinham coragem de perguntar para outras pessoas. E aí, nisso, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho. Então, assim, nossa, na minha faculdade, assim, eu tive experiências muito boas também em relação à minha fé. Eu não fui pressionada, não teve nada disso. Graças a Deus. Isso é bom. Eu também, a minha experiência foi boa também. Eu acho que... eu lembro até hoje no meu casamento, foi uma turma da minha sala no meu casamento. E eu lembro dos meninos falavam assim, João, mas você não muda, você tá com a mesma cara de sempre. Eu falei, não passou nem tanto tempo assim, né? Até eu casar depois da faculdade. Mas para mim foi uma experiência boa também. Eu nunca tive embates com meus professores, mas oportunidade de conversar com amigos, né? Eu acho que essa que era para mim é onde existia mais oportunidade na época. Por isso que eu acho que quando alguma pessoa fala assim, nossa, é o perigo da faculdade, eu falei, não, eles não são monstros, são pessoas agradáveis. Eu lembro do Tim Keller também falando isso. Falei, olha, eles não são monstros ali, não. São pessoas que podem se tornar bons amigos. E a gente, apesar da gente viver num mundo assim, a gente continua criando oportunidades de se relacionar, né? Não atrapalha a nossa comunhão com Deus e não atrapalha a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Sim. E eu acho que o legal também é as pessoas verem assim, que a gente tem outros interesses fora do estudo espiritual, né? Das coisas. Eu lembro que eu depois de um tempo que eu fui ter interesse por outras literaturas, por conhecer outras coisas, outras visões, outras posições, né, sobre determinados assuntos, o que enriqueceu bastante e me amadureceu muito também, né? Bom, Keren, acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Verdade. Agora você está se preparando para o mestrado. Tô. Você pretende se dedicar ao ensino? Então, a ideia é essa, né? Mas vamos ver aí o que o Senhor vai fazer. Eu suspeitei, você está com jeito de professora universitária. Né? Eu sempre quis. E eu fui monitora na faculdade, aí o povo sempre falou, nossa, você tem cara de que vai ser professora. Aí eu fiquei, nossa, será? Tomara. Mas assim, eu não planejava fazer o mestrado por agora. Eu tinha outras ideias, assim, queria trabalhar em algum lugar, ganhar meu dinheiro e aí depois fazer mestrado. Mas o Senhor foi fechando todas as portas e direcionando para isso. E aí eu falei, Deus, então vamos, né, bora. Talvez ele tá te mostrando, olha, para isso que eu quero você aqui. Eu acho que... E é bom, porque é bom a gente ter pessoas assim no meio acadêmico também. Sim, justamente. Isso que você falou de, tipo assim, que é importante que as pessoas vejam que nós, crentes, temos outros interesses, é algo também que eu sempre orei ao Senhor, sabe? De tipo assim, Deus, eu quero ser uma economista, eu quero ser uma boa economista para a glória do Senhor. Para que as pessoas vejam ali no meio que eu estou, que não é um meio cristão, que o que eu sei, o que eu faço é por capacitação do Senhor. Porque, às vezes, a gente na igreja tem muito essa ideia dualista, né? De, tipo assim, tem o reino de Deus e o reino das trevas. Então, no reino das trevas as coisas seculares e a gente não se envolve com esse pessoal, que eles vão pro inferno e não sei o quê. E eu acho que uma reação para isso foi o secularismo, né? Das pessoas do mundo virar para os crentes e falar, então a gente também não quer nada de crente aqui. Vamos tirar os crentes do judiciário, da política, da economia e vamos rejeitar os cristãos, já que a gente vai pro inferno mesmo. E aí fica aquela coisa de, tipo assim, a gente não pode se envolver na vida pública, né? Na criação de políticas públicas, na economia, na política. E isso é algo tão prejudicial, porque o evangelho, ele transborda de nós, né? Na história do cristianismo, a gente vê muito isso. Na Bíblia, a gente vê muito isso, né? Então, por exemplo, Calvino, ele influenciou uma sociedade inteira. Ele criou escola para meninos e meninas
meninas numa época que as meninas nem podiam aprender a ler. O Agostinho, eu tive que ver o meu professor agnóstico no ensino médio me pregando o evangelho porque ele tinha que explicar sobre Agostinho, porque ele foi tão influente na filosofia e a fé dele estava tão arraigada naquilo que ele fazia que não tinha como explicar sobre Agostinho sem pregar sobre o Senhor Jesus. Sim. Então, assim, desde sempre o cristianismo, o evangelho transcende da igreja, né? A igreja sempre impacta a sociedade de uma forma que não se contém apenas nos crentes, mas que acaba afetando positivamente a sociedade. E hoje em dia, principalmente no Brasil, que a gente vê um evangelicalismo crescendo cada vez mais, a gente não tem tido esse impacto, né? A gente tem políticos corruptos, uma economia ruim, poucas pessoas cristãs na universidade, e muito disso porque a gente se isola muito. Então, eu agradeço muito ao Senhor pela oportunidade que Ele está me dando, e eu vejo esse mestrado também como um direcionamento do Senhor para eu estar nesses ambientes, assim, para poder levar o evangelho a pessoas que estão ali também. Porque, às vezes, a gente vê muito na igreja, muitos pais, tipo assim, não, que eu não vou colocar meu filho na federal, porque senão ele vai se corromper. Mas, às vezes, Deus quer que seu filho esteja na federal para ele levar o evangelho para alguém. Sim. Não necessariamente para ele se corromper, né? Se a sua fé, né, se a fé do seu filho é algo sólido, genuíno, não precisa ter esse medo, porque em qualquer ambiente que a gente estiver, a gente vai lidar com pessoas com pensamentos diferentes. Então, eu vejo, assim, uma oportunidade mesmo de estar em locais em que, às vezes, o cristianismo é rejeitado, né, para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Senhor também pelo que a gente faz na vida acadêmica, no nosso trabalho, sem ter essa separação mesmo. Sim, e é aquilo que norteia a nossa vida, né? Tudo que a gente faz e a gente tenta fazer com excelência, né? Até a maneira como a gente estuda, como a gente aprende, é para a glória de Deus. A gente tem a motivação maior é essa, né? É a glória de Deus, não é só ganhar o dinheiro, não é só Exatamente. Ter uma formação, não é só saber responder, mas é para a glória de Deus. Ô Keren, aqui, muito obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço. O convite estar aqui. Eu vou guardar um pouquinho para a gente conversar um dia depois, quem sabe você e mais uma pessoa. Legal. Quem sabe? Quem sabe? Fazer um debate. Mas talvez você e uma outra universitária, né, que já foi universitária. Mas deixa eu aproveitar aqui, só para esse finalzinho. Uhum. E você tá com 22. 22 anos. Tá, ok. Você tá indo lá pro mestrado e tudo mais. De maneira simples, assim, breve... qual mensagem você quer deixar para quem está te ouvindo e talvez tenha a sua idade, ou talvez ser mais jovem, ou talvez é filha de pastor, está passando pelo mesmo que você já passou, dessas questões, e até mesmo uma pessoa que está na faculdade agora, ou que está sonhando com um monte de coisa, enfim. Uma Sim. mensagem que você gostaria que todo mundo ouvisse de você hoje. Eu acho que o que a gente precisa na nossa vida, em qualquer situação que a gente vá lidar, de decisões, de escolha, sempre gera um medo, mas é entender que a gente depende do Senhor. Então, na faculdade, uma coisa que foi muito importante para mim, eu estava lendo alguma coisa do Spurgeon, eu não lembro o que era, mas eu vi que ele falava sobre a oração. E que na oração a gente deveria colocar aquilo que nos assombrava em relação ao futuro e crer no Senhor que Ele nos sustentaria. Então, na faculdade, eu aprendi muito a depender do Senhor. Então, nesse livreto do Spurgeon, eu não sei qual é, não lembro, mas ele falava assim, você é limitado, mas o seu Deus não. Você não tem toda a capacidade para fazer algo, mas o seu Deus, Ele é poderoso, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, ore a Ele, porque você tem um Pai que é Deus, e Ele não se limita no tempo, no espaço, Ele pode fazer todas as coisas. Então, diante das suas indecisões, das suas limitações, ore ao Senhor, dependa do Senhor, não separe as áreas da sua vida, o que é secular, o que é espiritual, coloque aquilo que você faz diante dEle e dependa mesmo dEle, que eu tenho certeza que, mesmo não sabendo o caminho completo, como que vai ser. Eu estou indo para o mestrado sem saber o que vai ser depois também, mas confie que Ele vai te direcionar a cada passo, que você depende dEle e que Ele que traz a capacitação para que você seja um instrumento dEle na obra que Ele quer realizar. Então, é isso que eu queria deixar, né? Dependa do Senhor. É algo que eu estou tentando exercer também. Amém, amém. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas eu sei que Deus está na frente, né? Está com a gente e vai fazer a gente caminhar. Amém. Keren, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu acho que depois que
o Jerônimo e a Viviane ver esses vídeos, eles vão ficar Eles muito vão chorar, felizes, vão tadinho. ficar muito orgulhosos, assim. Ai, meu Deus, minha filha, né? Mas que bom, que bom. Eu fico muito feliz de poder ter recebido você aqui. Eu vi a Keren pequenininha, primeira verdade. vez. E hoje ver você indo para o mestrado é uma alegria. E ver você crente é melhor do que tudo isso. Verdade. É isso aí. Muito Deus te obrigada, abençoe. João. Amém. Bom estudo para você. Muito obrigada. E vamos ver o que Deus tem para você aí daqui Vamos pra ver, frente, né? As cenas dos próximos É capítulos. isso aí. Você ficou com a gente até aqui. Meu agradecimento. Esse é o nosso primeiro episódio do ano. E para nós é muito importante que você curta, comente e compartilhe. Tá? O seu comentário aqui, a sua curtida e, é claro, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Talvez uma pessoa que está precisando ouvir tudo isso aqui. Manda para essa pessoa, porque para nós é muito importante. No mais é isso, que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.